Foi a única vez na minha vida que eu lembre, na minha vida profissional inteira, que eu bati na sala de um chefe. Oi, a gente vai fazer Vila Sésamo? Vai. Falei, foi a única vez que eu falei, quero fazer. Olha, você pediu, ele veio, Fernando Gomes. E aí, Fê, tudo bom? Tudo bom, quem pediu? Um monte de gente, cara. Não, o pessoal acompanha aqui, vai, traz o Fernando Gomes, não sei o que e tal. O pessoal pede. Ó, esses dias veio o Cassiano Ricardo, que fez o Enigma da TV Cultura. Cassiano. Gente, a gente tava conversando um segundinho antes de começar aqui e só vem história na cabeça. Cada nome que você falar vem uma. Do Cassiano eu amo também. Não, veio muita gente bacana e, claro, todo mundo pede Fernando Gomes. Então, aqui está. Fernando, pra gente começar, eu queria saber o seguinte. Você se sente meio que o Gepeto, só que em vez de boneco de madeira é de espuma? Não. Não me sinto, e tem várias coisas. Eu já tive a honra, isso eu tenho que falar porque foi documentado, entrou em matéria, tá? O Kevin Clash, manipulador do Elmo, original, tive a honra de conhecê-lo, tive a honra de dar vida ao Garibaldo, escolhido por ele, em teste. E acabei indo a Nova York, e quando fui a Nova York, porque ia tirar molde da minha mão para fazer o Garibaldo, eu tive a honra também de ir aos estúdios de gravação do Vila Sésamo, e conheci Carol Spinney, o verdadeiro Vila Sésamo, o Big Bird, na época com 74 anos, e eu fui apresentado ao Carol pelo Kevin como ele é o Jim Henson brasileiro. É muito mais do que Gepeto, mas é sempre legal a gente lembrar de uma coisa bacana que é todo mundo que às vezes quer fazer matéria comigo, quer fazer bate-papo e quer fazer no meu estúdio, no meu ateliê de boneco, podemos? Eu falo, não. Como não? Eu falo, você está esperando assim um ateliê de Gepeto? Não é, não tem nada, não tem charme, não tem bonequinho pendurado, não tem nada. Então não é legal. Então o Gepeto, adoro a história do Pinóquio, com contradições, mas não sou Gepeto ainda. Ô Fê, agora você trouxe essa coisa do Vila Sésamo, que você foi lá pra fora. Tem muita diferença como o pessoal trabalha com boneco lá e como a gente trabalha aqui? Não tem muita diferença, até porque eles começaram antes, profissionalmente falando, com soluções muito antes do que a gente, mas só que muita coisa era instintiva. Instintiva. Por quê? Vou tentar ser breve, mas quando a gente vai falar de Bambalalão, de tudo, mas quando eu conheci o Bambalalão, quando eu fui lá, os manipuladores de bonecos, eles trabalhavam num teatrinho de bonecos. Era uma janela onde os bonecos nunca andavam, estavam sempre parados ali. E eu fiquei fascinado, eu não sabia nada de nada, eu não tinha nem aspiração de entrar em TV. Eu não sabia nada de nada. Quando eu cheguei lá, a Memélia e o Chiquinho Brandão, fazendo João Balão e Maria Balinha, acredite, tudo que a gente faz com boneco, manipulação de boneco, sempre a gente acompanha por um monitor. A gente nunca olha para o boneco, a gente sempre para o monitor. Quando eu cheguei lá, aqueles malucos no programa ao vivo, o monitor que eles tinham de retorno ficava aqui. Aqui tá o Chiquinho, aqui tá a Memélia. Os dois malucos manipulavam, a Memélia mais louca ainda, que manipulava olhando para frente, para ver através do Chiquinho. Tempos depois, no próprio Bamba, abriram um buraco no teatro de bonecos e puseram na frente, tá? A gente lá usava um microfone assim, mas no mesmo ano que eu entrei, em 86, a gente foi fazer especial de Natal e a gente já estava instintivamente fazendo coisas exatamente igual os manipuladores dos Muppets faziam, sem ter, na época, as referências que a gente tem hoje de internet, ou seja, microfone na testa, tá? Compensar, trabalhar em pé. Ninguém entende, gente, que as pessoas querem fazer trabalho com boneco e não entendem que, se você pensar no cenário, muitas vezes antes do próprio projeto, o projeto vai ser infinitamente mais incrível. Não existe um trabalho de boneco sem você ter pensado como é que você quer usar esse boneco na história, não só no cenário. Meu boneco é um boneco de bancada, tá aqui, a gente vai conversar. Ok? Não, ele vai andar por tudo. Para e repensa. Por exemplo, quando a gente fazia Cocoricó, no começo a gente fazia sentado em cadeira com rodinha. Depois que a gente começou a trabalhar em pé, a gente tinha que compensar a altura dos manipuladores.
O Hugo, que já veio aqui, genial, era um dos mais altos, né? Tem baixinhos. O Hugo usava, para manipular o Alípio, não estou exagerando, um sapato com salto desse tamanho. Aqueles pés de vaca, sabe? Sim. Porque o cavalo tem que ser mais alto que todo mundo. Claro. Por outro lado, também, a minha assistente, minha primeira assistente de manipulação, Andréa, ela era muito pequenininha. Ela também usava para ficar do meu lado. Tá? Então tem essas coisas que eles faziam lá atrás, a gente não tinha conhecimento. Mas, instintivamente, a gente fazia igual. Quando chegou um livro do Jim Henson aqui, que a gente olhou, que os caras colavam o texto do lado do monitor, a gente falou, puta, é tudo igual. E a gente não sabia. Ou seja, os caras... a gente está no caminho deles, mas eu acredito que aprendendo muito com eles, eu não vou dizer fazendo coisas diferentes, é muita pretensão, mas escolhendo os melhores caminhos, eu posso falar por mim, não tenho dúvida, de trabalho de boneco, a gente, do nascimento de um projeto a ele pronto, a gente vai ter ele de uma forma, de qualidade boa, muito boa, prazeroso de fazer, só porque tudo foi pensado antes. Fê, agora você já teve boneco que ficou possuído e quis improvisar no meio da gravação? Boneco, bom, o Bamba Lalão era ao vivo. Os quadros de bonecos não tinham texto. Que loucura, bicho. O Bamba era, ao meu ver, até hoje, eu acho um projeto inigualável, impossível de ser reproduzido e completamente anárquico. Ele era um programa ao vivo, dentro da TV Cultura, 1h30, não vou lembrar mais, diário, ou seja, só desafios, onde você tinha um espelho de gravação que dizia quais eram os quadros que a gente tinha por bloco, e de todos os quadros, de todo o programa, só 2 tinham roteiro. O resto era tudo improviso. Ou seja, era um bando de gênio louco, tá? Que tinha muita competência para fazer isso, a historinha encenada tinha roteiro, e o conto do João Caiab tinha roteiro. O resto, improviso. Abria aquela cortininha lá, você tinha 3, 4 minutos para falar com o boneco, com cuidado para não falar bobagem, estamos na TV Cultura, alguns cuidados, né? Eu era muito fã do Chiquinho e a Memélia, Maria Baleia e João Balão, e eu achava aquilo genial. Né? Quando eu fui fazer, eu falava assim, não dá para ser genial todo dia, não é fácil ser genial, não. Agora eu vou aproveitar que ele está falando de Bamba e vou fazer uma reclamação oficial na frente dele, com ele. Estava eu em casa assistindo Hugo e Magda presentes aqui, vale a pena quem não viu, veja. E esse sujeito falou que eu fui parar no Bamba Lalão porque eu ficava enchendo o saco das pessoas. Não, mas peraí. Se defenda. Eu ouvi falar isso. Quem me falou foi... Conta. Foi a Memélia que me falou. E a Memélia é doida. E inclusive que ela falou que ela... Não, e eu tenho até hoje, que ele me deu um bonequinho. Ela eu tenho fofa. até hoje, ela lá não sei o quê. Foi a Memélia que me falou. Mas o que eu ia te dizer é o seguinte. Eu ia te dizer isso. Meu contato lá, meu inicial foi Memélia, né? A gente se encontrou no teatro. Não sei se você sabe da história. Não. Cara, eu nunca sonhei em fazer televisão. Não vou contar da minha infância, senão não vai rolar hoje aqui. Nem na minha família tinha ninguém muito ligado às artes. Uhum. Mas eu, molequinho, não tinha dinheiro, trabalhava desde muito cedo. Eu, molequinho, guardava meu dinheiro para comprar LP e para ir a teatro. Assim, 14, 15 anos eu ia ver peça de teatro. Ah, você quer ser artista? Não quero ser ator, não quero ser nada. Eu fazia sagodinha, coxinha. Fazendo. Aí... nessas brincadeiras, mas eu desenhava, eu fiz artes plásticas, eu tinha alguma habilidade manual. Com essa brincadeira de habilidade manual, eu vou resumir também bastante, eu descobri o Bamba Lalão por acaso, eu já era velho, não era um programa para minha idade. E quando eu descobri, eu gostei muito dessa anarquia louca, insana, só quem viu sabe. Comecei a gostar tanto que comecei a gravar o programa para ver em casa. Eu trabalhava de madrugada e ficava vendo Bamba Lalão, trabalhando, fazendo coxinha. Tá? Aí, velho, me encantei por bonecos. E eu tenho alguma habilidade. Eu trabalhava também numa produtora de show musical na época e eu comentei com eles, puxa, cara, eu tô apaixonado por boneco. Esses malucos, o pai deles era tapeceiro em Santa Catarina. Eles mandaram um bloco de espuma para mim.
não sabia nem o que fazer com aquilo. Meses eu fiz um boneco e guardei ele em casa. Não sabia manipular, não pensava nisso. Na faculdade eu tive aula de teatro, adorei fazer aula de teatro, mas nunca pensei em ser ator, nada. Aí um dia eu estou sentado num espetáculo, numa sala de teatro, esperando o espetáculo começar, e estou ouvindo uma voz muito familiar atrás de mim, e eu olhava e falava, não conheço. E a voz dentro de mim, falei, Memélia de Carvalho. Eu não conhecia o rosto dela. Ela fazia o boneco no programa, e eu na época, não via há tanto tempo, nunca tinha visto a Memélia, não sabe? Cara, eu virei para trás e falei, Memélia, ela muito fofa, já batemos um papo rápido, era um adulto, gostando do programa infantil. O que você faz? Eu fiz um boneco. Eu quero ver. Falei, claro. E eu levei o boneco, a gente combinou, e eu levei o boneco para ela ver. Naquela época, os bonecos não eram da TV, os bonecos eram dos artistas, tá? A Memélia viu o boneco e falou, eu quero pôr no programa, deixa eu pôr no programa. Porra, bicho, eu era fã. Toma. Leva. E eu estava no dia seguinte pronto para gravar lá, para ver meu boneco no ar. O que acontece? O boneco entrou no ar e algumas pessoas do elenco passaram a me ligar. Um desses, o Chiquinho, grandíssimo. Aliás, muita gente ainda, o pessoal da velha guarda ainda me chama de Fernandinho Gomes. O Fernandinho vem do Chiquinho Brandão, que me chama, Fernandinho, tudo bem, você faz bonecos, cara? Eu falei, não faço. Você fez pra Memélia? Eu falei, não faço, cara. Levei 4 meses para fazer isso. Eu quero bonecos, vamos conversar. E nisso, todo mundo muito simpático, me receberam muito bem. Aí sim, como eu falei que tinha habilidade manual, eu fiz. Cara, era incrível, de verdade. Eu fiz... Bom, a Memélia disse que tem ainda, então... Cara, eu fiz bonequinho de dedo do João Balão e da Maria Balinha e fiz o teatrinho do coisa. Cara, quando eu mostrei isso, aí foi pro ar. Com Chiquinho e Memélia, o João Balão e Maria Balinha, começava o programa, eles apresentavam as atrações do dia e falavam, e agora o teatro de bonecos, entrava a música do teatro de bonecos, a câmera virava para lá, abria a cortininha e começava o programa. Nesse dia abriu a cortininha, a câmera estava fechada na miniatura do teatrinho, com o João Balão e Maria Balinha de dedo, com Chiquinho e a Memélia fazendo tudo bem no bamba. Cara, aí abriu, revelou o João Balão do lado da Maria Balinha e tal. Nisso, eu fui me aproximando das pessoas de lá. Mas, Memélia de Carvalho, não me lembro de nunca, nenhuma vez, ter ligado e falado, eu quero ir no Bamba, eu quero fazer... Não me lembro, tá? Eu ia, sempre que lembravam de mim, convidava, eu amava, realmente amava. Fui pouco sem trabalhar. Fui algumas vezes. Tempos depois, e me aproximei do grupo. Eu fiquei, o Chiquinho, o Gerson de Abreu, Álvaro Petersen estava entrando na mesma época, Cláudio Checkmate, eu fiquei muito amigo dos malucos, principalmente da área dos bonecos, né? Ellen, Helene. E aí o que acontece? Na época, esses malucos criaram um projeto de um programa infantil que é uma das melhores coisas que eu vi na vida, até hoje nunca aconteceu. Quem é dessa turma sabe, lembra, eu vou falar um nome, chamava Parapopópolis, a cidade sobre as nuvens, e era com o professor Parapopó. Era uma cidade sobre as nuvens, e cara, o projeto é incrível, mas enfim. E esses malucos que me abraçaram tão carinhosamente falaram, Fernando, você saiu o projeto, você que vai fazer os bonecos. Eu falei, porra, bicho. Eu era fã dos caras até ontem, hoje sou amigo dos caras, tô no projeto com eles. E aí, morreu tudo, e eu levando minha vida normal. Nada de teatro, nada de nada. Um dia eu estava na produtora, toca o telefone da produtora, a menina Dolores atende e fala, Fê, TV Cultura. Oi, Fernando, aqui é a Zita Bressani, tudo bem? Diretora do Bambolão. Eu falei, sei, Zita, pô, claro. Né? Aí ela falou, então, Chiquinho e a Ellen vão tirar a semana, foi Chiquinho e a Ellen, vão tirar uma semana de licença. Se eu não estiver maluco, eles iam para o Rio para tentar vender. Se eu não estiver maluco, era isso. E indicaram você para fazer o Bamba, cobrir essa semana. Cara, até hoje eu não tenho resposta para você para dizer por que eu falei, claro. Entrei no Bamba, ao vivo, foi um horror. Eu achei um horror. Né? Fiz a minha uma semana, fui muito bem recebido por todos, adorei, me despedi de todo mundo e fui embora. Semana seguinte, a Zita Bressani liga de novo
e fala, Fernando, você venha quando você quiser, você está convidadíssimo. Aí eu comecei a ser convidado mesmo para ir, eventualmente. Coincidiu também com o próprio Chico começando a fazer muita coisa na Manchete, fora da cultura. Ele fazia cinema, ele fazia muita coisa. Chiquinho, falaria um dia dele. E aí eu comecei a ser mais convidado. E aí daqui a pouco eu já tinha virado meio que assim, extra-oficial Beleléu, que era o meu personagem, e Maria Balinha. E aí eu fui ficando, dali entrei nas historinhas, aí tô aqui. Mas, não então, me lembro de ter aí corrigido a errata do programa foi do Hugo, né? Do Hugo e da Magda que eu falei isso. Memélia, pô... Vou cobrar você. Tá de brinquedo, hein? Mas eu acho que ela tem o bonequinho lá ainda. Eu queria ir lá só pra ver esse bonequinho, que eu fiquei tão curioso, cara. Tomara que tenha. Eu tenho algumas coisas e tenho foto. São bizarras, assim, de coisas legais. Tinha professor Parapopó, fiz todo mundo em miniaturinha. Cara, agora você falou do Chiquinho. Como é que era o Chiquinho Brandão, cara? Meu ídolo mor, assim, não estaria conversando com você se eu não tivesse me apaixonado pelo trabalho do Chiquinho. Cara, o Chiquinho... o Chiquinho era muito louco, um gênio mesmo. Nem todo mundo sabe. O Chiquinho, aquele ator que fez cinema, muita coisa legal, estava fazendo novela, manipulava boneca, manipulava bem. O Chiquinho era músico. O Chiquinho é um dos arranjadores da Amigo é Coisa pra si, com a Elis. Tá? Fez shows com a Elis tocando flauta. Cara, há pouco tempo o Diogo Brandão, um abraço, Diogo, filho do Chiquinho, outro gênio também, DNA, me mandou um doczinho que ele fez do Chico, assim, profundamente emocionante, e eu fiquei vendo o doc falando assim, puta, como que pena que a gente não consegue ter tantas imagens da época. Mas o Chiquinho era uma coisa... Cada maluco que você pode fazer um programa sobre Chiquinho perguntando para as pessoas. Cada um vai ter alguma história louca do Chiquinho. Louca, tá? Eu sei de várias, mas vou contar uma muito rápido. Primeira vez, assim, conhecendo o Chiquinho nessa época aí, Fernandinho, você vai fazer, eu vou ao cinema, vamos, passa aqui em casa, tá bom. Cheguei na casa do Chiquinho, ele morava na Cônego Eugênio Leite, e daquelas casinhas perto do cemitério, que tem uma entradinha, tem a janela alta ali. Eu cheguei, número, tá aqui, a moto dele tava na porta. O Chiquinho abriu a janela, alta a janela. Ô, Fernandinho, tudo bem? Tudo? Estou sem a chave. E eu do lado de fora. Tá? Se incomoda de entrar pela janela? Pode pisar na moto. Gente... Tá, então, pra você entender, ele era completamente louco, mas puta... Mas ele tava mesmo sem a chave ou tava sem sacaneando? Tava sem a chave! Não só entrei pela janela, como saímos pela janela para ir ao cinema, bicho. Chico, que doideira, cara. Cada uma melhor que a outra. Fernando, e o Gerson de Abreu? Você também conheceu no Bamba? Compadre do Gerson, apaixonado pelo Gerson, cara. A gente fez muita coisa junto e tinha tanto projeto. Olha que engraçado, a gente falou do Gerson, do Chico. Eu montei Cocoricó no Teatro em 2008, acho que foi. A dedicatória é para eles, da peça. Que legal. É muito legal. Ainda entrou o checkmate, né? Sim. Porque era bem isso, cara. Eles foram muito cedo, a gente tinha muita coisa para fazer junto, muita coisa. Gerson, bicho, é outro de paixão que me abraçou profundamente logo que eu entrei no Bamba. Nessa época que eu enchi o saco para entrar lá. Eu fui, assim, absurdamente bem recebido. Ele também estava no projeto de Parapopópolis, a gente chegou a fazer uma maquete desse projeto, e olha as memórias malucas que eu tenho desse grupo, né? Na época a gente conseguiu uma câmera, não era tão fácil assim que nem celular hoje em dia. A gente conseguiu uma câmera e a gente ia gravar um pouco do projeto para tentar apresentar o projeto. Eu me lembro na minha casa, onde tinha um ateliê que eu trabalhava já com bonecos, isso depois, já trabalhava com bonecos com o Jesus Seda junto comigo, o mestre, aprendi tudo com ele. A gente foi gravar a maquete, eu fui o operador de câmera e a grua era o Gerson de Abreu. Eu estava nos ombros do Gerson de Abreu. Que loucura! Fazendo uma maquete, não precisava, né? Mas então era um bando de louco, cara. Eu associo, até porque eu sou muito fã sou muito fã e tenho
memória muito saudável de Asterix, né? Eu acho que aquilo ali era aldeia gaulesa, cara. O Bamba era aldeia gaulesa, assim, eram os irredutíveis, tanto que o programa durou 10, 11 anos no ar e muitas vezes tentaram acabar. Cara, os irredutíveis, bicho, aquilo lá não acabava, acabou na marra, mas é um timaço. Ô Fê, agora, o Júlio nasce em 89, Cocoricó em 96, e ele nasce em 89 no que, pra mim, é um dos especiais favoritos, meus. Louco. Que é o Banho de Aventura. Também é louco. E você falou de reconhecer a voz, e quando eu falei com a Memélia... Não, quando eu fui fazer entrevista com ela, antes eu procurei algumas coisas dela, e eu falei... Memélia. Eu já ouvi essa voz. E aí eu comecei a tentar resgatar. Aí eu falei, ela era a mãe do Júlio no Banho de Aventura. Memélia, olha, era a lojinha do Bamba. A gente fazia os especiais de Natal, geralmente com boa parte da equipe do Bamba. Memélia, o Chiquinho não fez, não. O Checkmate. O Álvaro fez alguns personagens menores, o Luciano Ottani... Fez o Pelicano, não era? O Luciano Ottani fez o Pelicano. Cara, era a lojinha, Memélia de Carvalho tá lá. Eu lembro até hoje, Politano Semiperpétuo. Politano Semiperpétuo, giz. A gente aprende com a TV Cultura. Era muito engraçado. Pra quem não viu, tá em YouTube, dá pra procurar, é doido. Não, e era genial. E aquela cena no mar, que a água fazendo assim, cara... Marcelo Oca, que cenário. Aquilo é num estúdio, quem puder, dê uma olhadinha nisso. Eles fizeram várias lâminas, não era leve não, cara. Lâminas grandes, assim, de 7 metros. Caraca, gigante. Várias estofadas, como se fosse onda, todas penduradas. Genial, Marcelo Oca. E L. Peixoto. Olha, errar. Acho que foi o Elinho só. Ou foram os dois. Presos por cabos em cada ponta, vários em paralelo. Vamos rodar? Vamos. Contra-regragem vinha dando um tapinha em cada um e eles ficavam... Cara. Não, e os elementos cenográficos são muito bons. Aquele submarino, aquele Fusquinha. táxi. Putz, cara. O Charles. Também era meu, o Charles. Era muito bom. A voz era sua? Era. Do... Charles, eu fiz mais de um ali. O Charles, o Júlio, tem mais algum personagem que eu não vou lembrar. Vale a pena de falar desse especial, porque ele é um Alice no País das Maravilhas moderno para a época. Cara, e tudo errado. Olha como a TV Cultura era muito mais rebelde e muito legal, tá? É um moleque de 8 anos de idade que a mãe manda o ursinho dele para a lavanderia. Leãozinho. O Leãozinho, perdão. O Léo. Ele fica revoltadíssimo com a mãe porque mandou para a lavanderia. Ele foge de madrugada, sozinho. Ele entra num táxi. O táxi pega esse moleque, leva de madrugada e larga ele num beco. Lavanderia. Onde ele entra numa lavanderia pela janela. Gente, é muita doideira. Aí entra no Alice no País das Maravilhas, ele entra na máquina de lavar e o resto tem que ver. Não, mas é muito bom, cara. Sabe o que a minha única raiva, né, vamos dizer assim, é porque no Rá-Tim-Bum ele foi pro... Foi fatiado. Ele foi fatiado e às vezes ele ia vir num outro episódio. E às vezes eu nunca conseguia assistir na sequência. Então às vezes eu pegava o começo e depois ia pro final. Então eu falei, caramba, eu acho que eu assisti ele na sequência mesmo, sem parar, depois de adulto. Olha só. Que aí eu achei no YouTube, eu falei, nossa, eu preciso assistir isso aqui, meu, que era muito bom, cara. Cara, era muito bom. A gente deve esses especiais de Natal a uma dupla. Quem criou a ideia dos especiais de Natal, que eu me lembro, Antônio Carlos Assunção, Tonhão, chefe do núcleo infantil, que adorava bonecos. Yes. E o Tonhão chegou a sair, foi pra Band, e quem deu continuidade foi a Bia Rosenberg, esse é da Bia. E a trilha era sensacional, do Hélio e do Paulo Tati também, que participou da trilha. E eu lembro da trilha até hoje, não lembro. É que essa ainda usava na aberturazinha do Centro Glavensória toda hora, né? Mas na parte que... Nem na máquina de lavar, nem na máquina de lavar. É muito legal, cara. Aquilo eu falei, nossa, tinha que ter um álbum só disso daí. Olha os malucos que... Eu acho que foi uma conjunção astral que juntou algumas pessoas na TV Cultura numa mesma época, cara. Olha de quem que a gente tá falando. Tati, Hélio.
Gente, Hélio, pra mim, é gênio absoluto, cara. Então, você junta meia dúzia de louco ali que sabe fazer mais ou menos, vai dar certo, cara. Ô, Fernando, já pensou fazer um cocoricó-verso? Por exemplo, o Júlio encontrando o Lucas Silva, encontrando o Garibaldo. Já, e dentro do possível, já fiz o que eu consigo. Eu sempre gostei dessa brincadeira. O Júlio tem um canal no YouTube hoje em dia, né? No canal do YouTube você vai encontrar ele com o K, com o Sapo, ele com o X, né? Eu queria agora há pouco tempo, não cheguei a falar, Ferré, meu amigo, eu queria ter falado com o Ferré. Pô, ele veio aqui, Ferré, cara, muito legal. Mas a gente teve TV Colosso, né? Sim. E eu ia falar, Ferré, vamos arrumar pro Júlio gravar com a Priscila, mas eu não me mexi pra isso. Isso é legal. Ou até com o Gilmar. Com o Gilmar ia ser muito legal também, cara. Não tem erro, velho. Não tem erro. É só juntar que vai dar certo, entendeu? Que legal. Eu adoro esses crossovers. Com a Celeste, sei lá, fazer umas coisas com os meio... de casa é mais fácil, né? Quando a gente chegou a fazer o Cocó ao vivo também, porque eu fui beber na fonte do Bamba, para ter coragem de fazer Cocoricó ao vivo, né? Programa com bonecos, com 1 hora diária ao vivo, é porque eu tinha meu passado sujo lá no Bambalalão, senão não entrava nessa. E no Bamba, no Cocó, o Júlio recebia pessoas diferentes, das mais variadas profissões, idades, para bater um papo. Eu adorava fazer essa brincadeira. A Angela Dipp foi chamada para ir de Angela Dipp, a louca quis ir de Penélope. Então o Júlio bateu um papo com a Penélope, isso rola sempre. Ô Fê, qual que foi o maior perrengue que você passou em gravação? Ou gravado ou ao vivo com um boneco? Teve algum? Perrengue? Eu não digo perrengue, mas eu já fiz bastante desafio, assim, eu adoro desafio. Eu não posso dizer nunca que eu sou o único no mundo, porque o mundo é muito grande, todo mundo tem ideia, todo mundo faz loucura. Eu não conheço ninguém, por exemplo, que tenha manipulado um boneco a 90 metros de altura pendurado num rapel. Ou voando de asa delta. Eu já fiz as duas coisas. Tá? Eu tenho um personagem chamado... Eu não faria. Eu não faria de jeito nenhum, cara. Eu tenho um personagem chamado Professor Policarpo, o Laboratório do Professor Policarpo é o nome do programa, eu adoro esse programa, acho uma qualidade, mas, minha opinião, acho uma qualidade absurda para bonecos. Ele é um cientista maluco, mas é um aventureiro. Então, cara, rapel de 120 metros, voo de asa delta, colocar fogo no rio, dirigir lancha, tudo de verdade. Porque tem uma coisa legal também, viu? Não vou dizer que é 100%, mas eu diria que é mais de 95% das coisas que eu fiz com boneco, quase nada é com tecnologia. Zero. Então, quando você vê... Totalmente analógico, vamos dizer assim. Quando você vê Cocoricó e os caras estão sentados em volta de uma fogueira, é fogo de verdade. Quando você vê a Zazá segurando uma tocha, um boneco de espuma, hein? Segurando uma tocha de querosene, é fogo de verdade. Eu brincava aqui no Cocó, e vale para qualquer projeto meu, a coisa mais de mentira que a gente tem são os bonecos. O resto, bicho, é tudo de verdade, cara. Vamos pro desafio, com segurança e tal. Então, eu topo com muita facilidade roubadas em gravação em cena. Se eu sentir um pouco de segurança, eu dirigi o Qual é Bicho na TV Cultura, era um programa que a gente gravava no zoológico, parceria com o zoológico, e a gente tinha liberdade de entrar nos recintos, não todos, claro, mas nos recintos de vários animais, né? E eu dirigia. Então eu tinha que manter o profissionalismo para eu não querer entrar em todos os recintos. Porque eu falava, combinado, eu não quero dar trabalho para o zoológico, nem para ninguém, nem estressar o animal. Então quem que entra? O mínimo necessário. A atriz, a Joyce Roma, o Ale Bissoli, o cinegrafista, e se puder, mais ninguém. Cara, eu ficava quicando lá de fora porque eu queria entrar dentro, mas eu tenho que manter a seriedade. Aliás, isso é uma coisa legal de dirigir, é de você falar, eu quero fazer, mas eu não posso. Porque, cara... Você está dirigindo, está em outro papel, né? E isso aconteceu, eu tive uma sorte genial, quando a gente no Cocó, mais uma maluquice, a gente tinha uma história na qual a Zazá ia se fazer passar por uma sereia Yara para as crianças, né? E dentro da história, o roteiro sugeria que ela aparecesse dentro d'água. E a solução caseira, simples, era gloob-gloob.
Falou, vamos pôr um aquário em primeiro plano, com bolinhas, ela atrás e tá dentro d'água. E eu... vamos colocar a galinha dentro d'água? Eu me lembro da minha equipe de produção levantar a cabeça assim, todo mundo falou, não vai estragar a galinha? Eu falei, vai, eu dou outro. Quem faz Zazazá sou eu. A cultura não vai gastar um centavo, não tem que pedir, vamos fazer o orçamento, vamos pedir para passar... Resolveu o problema. Então vamos. Puta, galinha, que legal, vamos, começamos a correr tudo, como vai ser, onde vai ser, numa escola de natação, tudo certo. Neuza, querida, Zazá vai mergulhar. Ela falou, eu não vou nem... Não vou. Como assim? Ela falou, se a água bater na minha canela, eu morro de medo. Eu não vou. Eu estava doido para ir. Mas eu tive que manter a ética. Elenco, alguém quer fazer a Zazá no lugar? O Eduardo Silva. Eu vou! Falei, puta, Edu, claro, fechou, vai o Edu. Na semana da gente gravar, a produção me liga e fala, Fê, estamos com um problema para gravar a Zazá. Falei, o que foi? A escola exige que quem vai entrar na água, mergulhar, tem o curso de mergulho. Pô. Ela falou, os 2 câmeras nossos têm, o Bissoli e o Zé Elias têm, os 2 têm, mas o Edu não tem. Eu falei, fudeu. Eu falei, você não conhece ninguém que tem? Eu falei, não. Eu falei, eu já fiz batismo. Sabe o que é batismo, né? Não. Batismo, por exemplo, eu fiz em Fernando de Noronha. Batismo eles vão te dar as instruções básicas, vão te dar o cilindro e tudo, vão descer com você e te acompanham o tempo inteiro e sobe. Eu falei, eu já fiz batismo. Peraí, ligaram lá, voltaram e falaram, serve. Fui eu que fiz. Então amei. Mas aí depois dublou. Não, cara, porque era um clipe do Helios Skin. Era clipe. Tá bom. Então já estávamos dublando. Tá, entendi. É lindo, vale muito a pena ver. É lindo. Essa é uma das coisas. Qual que é a música? Yara. Yara. É lindo. Essa é uma das coisas que o Kevin Clash, quando veio para o Brasil... Vou ser rápido, mas eu tenho que contar essa história. Quando a TV Cultura falou que ia fazer Vila Sésamo... Isso lá agora ou... Agora, 2000, não de 69. Não, 2008. 2007, 2006, 2007. Quando eles iam fazer... Saiu essa história... Certo, isso dentro da TV Cultura é natural. Muita gente falando, puta, vocês vão fazer, é vocês. Quem vai fazer Vila Sésamo dentro da TV Cultura? Se não, vocês. E a gente quieto, torcendo, todo mundo, vai chegar, nada de falar, nada de chegar, nada de nada. Foi a única vez na minha vida, se tem alguém que pode falar que eu enchi o saco para fazer alguma coisa. Parece que a coisa está mal resolvida, né? Bia Rosenberg, pô, não devia ter sido... Bom, citei já. Bia Rosenberg, por quê? Ela encheu o saco. Foi a única vez na minha vida que eu lembre, na minha vida profissional inteira, que eu bati na sala de um chefe. Oi, a gente vai fazer Vila Sésamo? Vai. Falei, foi a única vez que eu falei, quero fazer. E ela falou, Falei, oi? Não tem pouco personagem. Eu falei, tudo bem. Tem um personagem feminino e um masculino. Eu falei, tudo bem. Ela falou, então, é que o feminino eles querem que seja feito por uma mulher e o masculino é o Garibaldo. Eu falei, tudo bem. Ela até perguntou, você faria o Garibaldo? Eu falei, porra, ídolo mor. É porque tem muita gente que faz boneco e não gostaria de ficar dentro de fantasia, ou não consegue, enfim. Pô, Garibaldo, velho. Enfim, tá bom, vai ter teste. Tá bom, vamos fazer teste. E todo o elenco do Cocoricó participou fazendo teste. E a Cultura tentou. Acho que o Hugo fez do teste do Garibaldo, não fez? Nós dois fomos os finalistas. Eu e o Hugo. Ele falou que foi emocionante e foi muito. Foi um processo muito difícil. A TV Cultura não queria muito que ninguém do Cocó fizesse. A verdade é essa. Não queria mesmo. Tá? É legal achar gente nova, tudo. Procuraram bastante gente nova, mas não queria a gente. Todos com formação de não, Muppets. E quando você conhece o personagem também é diferente. Porque não é só a manipulação, a interpretação, mas você conhece o personagem. Eu conheço o personagem, eu trabalho com manipulação há muito tempo. Eu e o elenco inteiro do Cocó temos alguma habilidade para isso. Uhum. Você quer fazer um produto bom? Você quer fazer um produto que tem um nome gringo, que vai passar por aprovação dos gringos? Você quer começar do zero? Bom, tudo bem. Vamos fazer o teste. Eu lembro exatamente, os meninos não lembravam com tanta precisão. O teste ia acontecer num sábado, domingo, segunda e terça, 4 dias.
tá? A gente gravou o Cocoricó até a sexta, tá? Quando aí chegaram pra gente falar, os primeiros dias vai ser com o pessoal novato, então vocês não precisam vir. A gente vai fazer uma seleção, quando chegar num time, vocês entram para fazer o teste, apresentar para quem vem. Ah, quem vem? É o Kevin Clash. Falei, cara, puta, ídolo mora. Nunca sonhei na minha vida em conhecê-lo. Nunca. Ah, amanhã eu vou ver a Madonna. Não existe isso, né? Aí, eu tava em casa quicando no sábado, que era para eu não ir, né? Eu tava em casa quicando, cara. Aí eu conversei com a Joyce, minha esposa, falei, cara, puta, o Kevin tá lá, bicho, eu não posso. Ela falou, Fernando, você não precisa ir lá fazer o teste hoje. Mas você é da casa, você é diretor da casa, você pode visitar. Eu falei, fui, já tava lá, né? Quando eu cheguei, assim, nos halls de estúdio da TV Cultura, você conhece, muita gente quer fazer o teste, equipe técnica, e quando eu cheguei, equipe técnica eu amo na TV Cultura, são meus melhores amigos, minha família lá dentro. Chegaram para mim, Fernando, o cara é incrível, você tem que conhecer, você tem que ver. E eu quicando, porque eu tava doido. Eu falei, então, até. Ele tá aqui dentro, entra. Eu entrei no estúdio com a equipe técnica falando comigo e eu vi de rabo de olho uma roda de cadeiras com chefia da TV Cultura, chefia do departamento. E um negão gigante, lindo, que é o Kevin Clash, lá no meio. Cara, além de tudo, o cara é grande. Né? Você não entra, eu brinquei da Madonna agora, você não entra num lugar que a Madonna tá e você não vê. Então eu entrei e já vi. Mas eu estou falando aqui com a equipe técnica. Aí, enquanto eu estou falando com eles, alguém fala, entrou o Fernando, diretor do Cocoricó, e me chamam na roda. Cara, acho que eu já me emocionei muito, acho que hoje não vai acontecer. Eu estou chegando nessa roda para conhecer o Kevin e a equipe americana. O Kevin, esse negão de 2 metros de altura, grande, forte, ele levanta e faz assim pra mim. Que da hora. Cara, me deu um nó. Não entendi o que foi aquilo. Uhum. E ele ainda brincou com a minha chefia na hora e falou assim, esse cara é maluco e eu vou levar ele embora. Né? E ficou uma farra, brincadeira, infelizmente era só brincadeira, não levou, mas ficou uma farra, brincadeira, mas tudo respeitoso pra caramba, oi, que legal, que bacana, tal. O Fernando é diretor e ele vai fazer o teste também. O Kevin falou, vai fazer o teste? Falou, vamos agora. Chama todo mundo lá de fora que tá pra fazer Garibaldo, ele fazia assim com todo mundo mesmo. Chamou, a gente sentou no chão, a gente tem fotos dessas coisas. Todo mundo sentado no chão e ele pegou uma cabeça de Garibaldo azul, tá? E explicou como ele queria que fosse, etc. Ele sabia do meu trabalho de direção, não sabia mais nada de mim. Ele pega essa cabeça segurando pelo bico e entrega na minha mão, assim, fala, veste e vamos fazer alguma coisa aqui. Cara, eu comecei a fazer no estúdio, até sem monitor, tinha um espelho ali, né? A cabeça era aqui, a gente fala, veste a cabeça na mão, em cima do braço esticado. Aí eu comecei a fazer ali, ele falou, não, para. Vamos fazer direito. Pega o sapato. Eu estava dentro de parece uma lâmpada. Eu não estava com a roupa do Garibaldo. Ele tem uma estrutura que parece uma lâmpada, que é translúcida, mas isso só valia sem a roupa do Garibaldo. A roupa do Garibaldo não tem furo nenhum, né? Aí eu estava dentro dessa roupa, com a mão lá para cima, e eu vejo o Kevin Clash de joelho no meu pé, colocando o sapato do Garibaldo em mim. E eu falando assim, alguém registra esse momento, por favor, o Kevin tá aqui. Enfim, para resumir, foram 4 dias de teste com a TV Cultura tentando. Me desmintam. A TV Cultura tentando que o elenco do Cocó não fizesse, mas assim, não. Os finalistas, eu e Hugo, a Magda e a Maria Elizabeth Brabel. E essa tensão, mesmo as pessoas que estavam disputando, todo mundo esperando do lado de fora do estúdio, o dia que o Kevin saiu, com a equipe, que, aliás, você está vendo a gente conversar aqui, vai ver Magda e Hugo, eles se complementam, essas histórias se complementam, tá? Eles contam que tinha uma equipe do Kevin gravando, era pro documentário que saiu, só que isso não entrou no documentário. Tá? O Kevin sai com a equipe dele gravando, um bando de gente no hallzinho do estúdio, assim, e fala, a gente tá aqui para falar quem são os escolhidos para Bel e Garibaldo. Magda
e Fernando. Cara, comoção até para todo mundo que perdeu, assim. O Hugo abraçado chorando comigo, entendeu? Então não teve isso. Foi um abraço. Mas eu contei toda essa história só para falar que o Kevin, vendo o material, ele viu a galinha nadando. Eles já fizeram coisas malucas também, muitas. Ele falou, você é louco, bicho. Porque é muito bonitinho mesmo. A galinha submersa, soltando bolinha pela boca, muito bonitinho. Ô Fê, tem dentro tanto tempo você trabalhando, tem alguma história com fã que vale a pena você contar? Olha, eu tenho que pensar, às vezes, porque elas são tanto quanto emotivas e o quanto eu posso envolver. Mais do que com fã, eu vou contar uma história que me bateu muito. Algumas vezes, talvez muitas, menos do que gostaria, mas bastante, faz tempo que eu não faço, fazia visitas em hospital. Com bonecos, eventualmente. A primeira vez que eu fiz foi com Gerson de Abreu, pra você ter ideia. Ah, que legal. Cara, uma barra, bicho. A gente foi com o mestre Odo, do Agente G. Nossa, a Agente G também era fantástico. Outro programa muito bom. Então, olha como o meu passado Conversei sobre esse programa com a Silvana. Olha como o meu passado é sujo. Tá? Agente G, a gente foi no setor de oncologia infantil. E a gente lá conversando com as crianças. Não era essa história que eu ia te contar. Conversando com as crianças, dentro do possível, jogando o astral para cima. Gravamos um vídeo para o núcleo de oncologia do hospital. E os médicos chegaram do lado da gente falando, tá vendo todas as crianças que estão aqui? Não chegam ao fim do ano. Criança, velho. Você tá falando de criança, cara. Depois disso, outra muito marcante também de hospital, e essa eu tenho um registro tão lindo, mas eu não me acho no direito de usar. Tem uma outra boa também para contar. Visita no hospital, cara, as fotos do Júlio com as crianças são as coisas mais apaixonantes que você puder imaginar. Criança muito mal, criança não mal, agarrados, abraçados, e tem uma especialmente linda, posso te mostrar, mas a gente não vai publicar por causa da criança, né? Claro. Não tenho nem os direitos para isso, mas a criança não podia receber contato direto, né? Então ela está num vidro, ela de um lado e o Júlio do outro. Cara, é de matar. Mas uma história boa, também ligada a isso. Aliás, é um dos fãs mais especiais, assim. Uma mãe de uma criança especial sempre falou muito comigo, no aniversário, tudo, pedia, eu não conhecia ela. E eu mandava recado de Júlio, sempre. E um dia ela me convida para ir num evento não é escola de música, é uma escola de recreação do filho dela e de várias crianças especiais. E eu fui lá com o Júlio. E não tem roteiro, não tem nada, eu não me escondo, fico manipulando o Júlio do lado. E elas sentaram com violão, tudo para começar a fazer brincadeiras, também tem registro. Elas sentaram com violão e eu sentei do lado dele com o Júlio. Não, minto, foi do lado dele não. Sentei do lado de um outro menininho com o Júlio e eu fazendo a apresentação. O garoto do meu lado apoiou o bracinho na minha careca. E ficou assim o tempo inteiro, brinca, eu com o Júlio aqui do lado, né? E ele com o braço na minha careca. Fizemos tudo que tinha a fazer bonitinho, obrigado, agradecemos. Júlio se despediu de todo mundo, valeu, olha, tá indo embora. Guardamos o Júlio. Voltamos, eu e Joyce, para nos despedir de todo mundo. E eu me despedindo de todo mundo, quando eu chego no moleque, o moleque fala, quem é você? Ele tava com o braço na minha cabeça o tempo inteiro, ele não olhou para mim, bicho. Tá? Então, isso é uma das magias legais desse trabalho de boneco. É porque o boneco, ele realmente ganha vida, não tem jeito. Cara, existem vários questionamentos, eu respeito todos. Não pode revelar como é feito. Não subestima a criança. Hoje em dia, pegar papo de internet e quando vê bastidores, acabou minha infância. Tá bom. Mas, então, cara, vários. Cocoricó não era aberto para visita. Mas se a gente tá gravando e alguém chegava pra gente e falava assim, olha, Fernando, tem uma criança que tá aí, veio com a mãe para outra coisa, e eles queriam conhecer o programa, souberam que tá gravando, pode entrar? Nunca disse não, muito pelo contrário. Eu falei, claro que pode. A única coisa, explica para ela que vai ver a gente fazendo. Ninguém vai se esconder atrás, a vida que segue, né? Cara, 100% das crianças que entraram
assim, para falar primeiro do Júlio e depois dos outros personagens, cara, eu manipulo o Júlio, são 2 pessoas. No Cocó, quem faz comigo é a Carlota Joaquina, negra, careca, linda, tá? Mas é um tipo, né? Diferente. E aquela aranha, né? Porque o Júlio tá na minha mão aqui, a mão esquerda é minha, a mão direita é dela, e são 3 cabeças, eu, Júlio e Carlota. Cara, a criança entra, cruza o estúdio inteiro e se abraça no Júlio. Não olha na cara da gente. Sim. E aí o Júlio falando com ela, a voz tá saindo daqui, ela tá olhando pro Júlio. Sim. Entendeu? Então, é um ou outro que... Tanto que muitas vezes também, nesse caso de gente que chegava lá, era, ai, meu filho quer tirar uma foto. Aí a gente ficava sacando se o filho tá com medo ou não. E a criança vendo de longe, a gente falou... E ela, a mãe, vai, a gente falava, quem quer tirar foto é você, vem você. E às vezes, quando a mãe vinha, a criança vinha também. Vem você, porque respeita o moleque, gente. Cada um no seu tempo. E que sempre que entrava a gente, os malucos, eu dirigindo e enfiado dentro do set lá, não saía de lá, mas eu escutava a zona, porque Neuza, Hugo, Magda, Edu, eles pegavam os bonecos e iam nas crianças, né? Com eles do lado, uma zona. Mas ninguém olha para manipulador, eu não tenho esse... Agora, uma coisa que eu tenho que contar para vocês, para todo mundo saber. O Júlio até hoje não sabe que é boneco. Tenho certeza. Ele sempre fala que ele adora esses programas de TV que tem bonequinho que fala, mas ele... Isso é problema de terapia, vamos respeitar o moleque. Ô, Fernando, agora, de todos os bonecos que você já fez, qual que você entende que é o que mais tem a personalidade do Fernando ou vice-versa? Vou te falar uma coisa. Fatalmente, para responder algum, eu tenho que dizer que é o Júlio. Tá? Por erro e incompetência minha, Fernando. Eu faço ou tento fazer de tudo para não levar para o personagem nada meu. Mas no caso do Júlio teve um desvio de conduta. O Júlio uma vez foi dar uma entrevista para a Folha de São Paulo. E a Laura Matos, a Laura... Pegadinha, né? A Laura virou e falou, vamos gravar a entrevista, embora vá aparecer escrita, a gente vai pôr no site da Folha o papo com o Júlio. Eu nunca combinei, jamais farei isso, jamais. Combinar perguntas e respostas. Mas bora, vamos. Você vai ter oportunidade de conhecer o Júlio, é independente, bicho. Tá? Ele é completamente independente. Vamos. E ela perguntando coisas, tinha um monte de pegadinha nas perguntas, bicho. E que eu não estava tão preparado para... Ali teve um desvio de conduta que eu falhei e deixei uma coisa do Fernando e para o Júlio. E agora tem que manter, paciência. Que é... Olha as pegadinhas dela. A pergunta que escapou de mim foi: que time você torce? E o Júlio é Flamengo. O Júlio é Flamengo. Mas é que lá só passa, né, pega pouco. Mas olha a pegadinha aqui. Ela perguntou para ele o que ele achava da Xuxa. O Júlio falou, não conheço. É que em Cocoricolândia não pega. Boa resposta. Entendeu? Mas é isso. Eu acho que eu faço de tudo. Eu acho que tem princípios... é difícil chamar de ético ou moral, mas eu acho que existem princípios que eu acho que são importantes a gente tratar com criança, que eu levo para a minha vida, e isso sim eu tento passar nos personagens. No Cocoricó a gente falou de morte, sabe? Tem que falar, enfim. Isso eu mantenho. Agora, fora isso, você nunca vai ver nenhum personagem... Pô, nasci na TV Cultura, velho. Você nunca vai ver... Ele pode ser um vilão, mas se ele aprontar, a gente vai mostrar que ele está fazendo coisa errada e que vai dar ruim. Você não vai ver ninguém mau caráter, não existe, não terá. Quem é mau caráter no Cocoricó? Mau caráter no Cocoricó. O dito e feito, quer dizer, coitado do dito, o dito não é. O feito, mas que coisa mais ingênua, mais bobinha. Sim. Entendeu? Então, eu tento não levar nada para os personagens e me preocupo muito com o que fala. Muitas vezes, não só manipulando boneco, ou até atuando, se é um projeto longo e vem uma fala questionável de personagem, eu tento negociar sempre. Jura que em 2025 a gente vai falar isso aqui? Entendeu? Então, acho que tem uma formação de TV Cultura que não vai sair de mim nunca mais, né? Fê,
Tem um personagem também muito importante, icônico, que você fez, que foi o X. A gente falou aqui. E o Rafa Barioni teve aqui pra falar um pouquinho, né? Amo. E ele falou que vocês fizeram uma amizade bacana também, né? Como é que foi isso aí? Cara, amo profundamente o Rafa, amo profundamente as crianças com as quais eu tive a sorte de contracenar. Muitos já se tornaram adultos, lindos, etc. E para mim ainda continuam sendo crianças, né? Cara, o Rafa era um parceiraço, bicho. Acho até porque ele criança e eu naquela idade, o QI era igual, velho. Não tinha muita diferença, não. Então... E a gente dividia muito as cenas juntos, cara. O quadro de culinária era só nós dois, bicho. Né? Eu ainda com a facilidade, manipulando boneco, de ter o roteiro inteiro. Né? Então, levantar ganchos para fazer isso com o Gerson de Abreu. Imagina com uma criança, né? Só não fazer isso com a Fernanda Souza, porque ela não vale... É sacanagem. Ela dava o texto do Gerson, entendeu? Não tinha jeito. Mas, enfim, o Rafa era um queridaço, assim, da gente, gravando ou não, a gente ficava muito junto. Trocava muito. Eu sempre me dei bem com os moleques, cara. O Rafa é muito especial, porque foi longevo, peguei o crescimento dele, é muito especial. Mas mesmo no Castelo, que a gente fala tanto... Puta, as histórias que a gente escuta falar de Zequinha jogando futebol e entrar suado... Era comigo. Eu era um dos que dava o responsável aí. A Leila falou que, ele causava e tava podre, né? E tinha que gravar, frequentemente. A gente almoçava um gramado, vejo. Tem um gramadão inteiro lá, cara. E aí chamava, tava todo mundo vermelho. Eu podia estar vermelho, né? Você não aparecia, né? Mas chamava, tava todo mundo suado e vermelho pra fazer. Era a gente jogando bola no gramado. Fernando, agora é o seguinte. Eu descobri um programa que você fez, produziu, gravou. Olha. Mas não foi pro ar. Meu Deus. Este programa... Eu acho que é o único... Este programa... Olha que engraçado. Era um programa de bonecos, com bonecos. Não. Era de bonecos? Era só boneco. Até onde eu sei era só boneco. Não, então é outro. Calma eu já não sei qual é. Deixa eu ver. Vamos ver. O que eu não tinha entendido da história era um programa só de bonecos. Não, então vamos ver. E eram, numa época de eleição... Onde eram os bonecos, eram os candidatos... É verdade. A presidente. Verdade. Presidente. E aí você fez... Eu não vou falar com os personagens políticos, dane-se. Mas você fez cada um deles. Sim. E aí, claro, sempre no exagero das características daqueles candidatos. Pela proposta do projeto. O projeto era do Greenpeace. E a proposta era cutucar todos os candidatos indiferentemente. Era realmente cutucar. Tá? Então eram 5 personagens, sendo que um era um personagem que tinha 2 cabeças, e eram 5 candidatos. A ideia era muito boa no seguinte sentido, essa sacada eu acho genial. Vamos pôr os candidatos em situações engraçadas, ou tentando que sejam engraçadas. O projeto não é meu, não é criação minha. Onde seria o lugar onde os candidatos adversários se encontram? O camarim que antecede os debates. Então, tudo acontecia num camarim. Tá? Era ousado. Hoje eu não faria, pelo menos como era. E ele não foi pro ar por causa do... Ele não foi pro ar porque morreu um dos candidatos. Qual que era? Foi o candidato que morreu de acidente de avião, aéreo, né? Eu esqueci o nome do candidato também. Tá na ponta da língua também, mas eu não vou lembrar. Só por isso. Cara. Tava pronto. Eram alguns episódios, estavam prontos. Falou, e era web? Ia pra web? Era web. Era uma ideia... E eu não vou revelar quem me contou esse programa, hein? Tem um outro, mas nem ele procurando muito, ele vai descobrir. Agora você vai ter que contar. Não, só desafiei. Tem um outro que... tanto que esse aí eu nem lembrava. O outro foi um projeto que eu gravei vários, tá? Dirigindo. Um humorista... tinha um boneco no projeto e nunca foi exibido, eu não tenho a menor ideia por quê. Não tenho a menor ideia. Tem umas coisas que você não descobre, né? Não sabe por que aconteceu e tal. Por outro lado, sabe que a gente tá falando mais de boneco, porque eu não dirijo só boneco, né? Sim. Tem Zoda Azul. Não, você fez o Ilha Rá-Tim-Bum também, tem um monte de coisa. Zoda Azul. E tive sorte no Ilha Rá-Tim-Bum de pegar um núcleo que não era de bonecos. Exatamente. Porque eu não queria ficar só marcado nos bonecos, bicho. Eu tive a sorte de pegar Paul Casabumba e Nefasto, que eu amava. A teia da Nhanhanhã. A Maísa ficou com a floresta com as crianças e Pássia.
E os coisos, o resto sou eu e as externas que eu amava fazer. Mas eu ia falar... Um dos projetos do meu coração é um projeto chamado Música de Brinquedo, a série. Com a banda Pato Fu e os bonecos do Teatro Giramundo. Eu amo, bicho. A banda Pato Fu lançou o Música de Brinquedo disco 1, que eram eles tocando hits com instrumentos de brinquedo, com uma qualidade. Ganharam o Emmy, ganharam tudo. Lançaram o segundo. Nessas loucuras de viajar, né, fazendo show, quem fazia back no primeiro disco eram os filhos deles, que não podiam viajar. Estão em escola. E os malucos tiveram a ideia, chamaram os malucos do Giramundo e puseram bonecos no show fazendo os backings. Lindo! Só que os caras viajando, o John Ulloa e os outros, eu não sei exatamente quem, mas eu sei que é o pai da história. Por que não fazer uma série? Cara, eu amo. Agora tem o YouTube do Música de Brinquedo, passou na Nick, se eu não me engano, 2 temporadas. Amo. São eles como atores, a banda. O mote eles vão no estúdio gravar música e o estúdio é só composto de monstros. E pra você ter ideia, o tipo da anarquia, o operador de som é surdo. Só pra você ter ideia. Então, o cara que tá na mesa não escuta o que os outros falam. Só tem louco, maluco, e cada episódio, termina não, mas cada episódio contém um clipe deles, com bonecos. É lindo, cara, adorável. Fê, agora a pergunta pra gente fechar o nosso papo, porque tem um outro convidado que tá esperando aí pra entrar, e eu acho que ele já tá meio ansioso, já... Dormiu. Porque, com certeza. Então, assim, pra não deixar ele mais tempo esperando, o que acontece com um boneco aposentado? Tem um asilo secreto onde eles ficam tomando chá e comendo bolo o dia inteiro? Não, boneco aposentado, a maioria das vezes, não vira nem recheio de almofada, porque a espuma tá tão velha e podre que é lixo. Não, o que acontece? Eu vou falar, eu e os meus... Eu posso responder pela equipe do Cocoricó, tá? Eu e essa turma, a gente sabe cuidar de boneco, tá? Então eles duram mais do que o normal. Memélia de Carvalho sabe cuidar de boneco, né? O meu primeiro boneco que eu dei vida no Bambalalão, Beleléu, tá vivo até hoje. E é um boneco muito frágil, mas tá vivo até hoje. Muitos bonecos... Tem um episódio rápido do Castelo Rá-Tim-Bum. Castelo acabou de ser gravado, todo mundo foi embora. Se estiver falando mentira, o Álvaro pode me desmentir, mas a história é mais ou menos essa que eu vou contar. Álvaro e o Checkmate, que faziam mal ao Godofredo, pegaram os bonecos, falaram para o produtor, tá com a gente. E a gente estava saindo do Bamba, que os bonecos eram das pessoas. Não foi má fé. Tá com a gente, tanto que estão avisando. E levaram. Passou algum tempo, inventaram uma exposição, alguma coisa que não era aquela mega exposição do Castelo, na época do Castelo ainda. E aí falaram, vamos fazer uma exposição em algum shopping, alguma coisa, e precisamos dos bonecos. Quando foram levantar os bonecos, falaram, cadê o Mal Godofredo? Os produtores que sabiam falaram, tá com cheque e com Álvaro. Como? Vocês estão com boneco? Então, traga imediatamente. Tá bom. Tá aqui o Mal, tá aqui o Godofredo. Puseram na mesa com os outros bonecos, eram os únicos que estavam inteiros. Por que será, né? Porque sabem cuidar, bicho. Entendeu? Então, não vou dizer, o Gaspar é um boneco também que eu fiz no Bamba, esse o cabelo deteriorou, enfim. Tem coisas que fogem ao controle. Sim. Tá? Godofredo é um boneco com látex, que não vai durar. Tá? A borracha dele vai virar aquele elástico velho. Fica grudento, tá horrível. Tá? Enfim, agora, existe um jeito de cuidar. Eu tenho muito boneco antigo, eu tenho X original. Tá? Tenho muito boneco antigo, todos com qualidade razoável, pelo menos para exposição. Se não para manipulação, tenho muitos mesmo. Então, a gente tem que guardar direito, faz parte da nossa história, né? Cara, o que eu guardo de tranqueira das minhas gravações, bicho, às vezes eu olho e falo, para quê, Fernando? É que eu sempre acho que pode rolar uma exposição. Sim. Tem uma conversa rolando. Tem coisas incríveis, bicho. Você tem ideia quantos Júlios você já fez? Não tenho ao certo, mas eu vou chutar uns 8. Acho que não chegou a 10, eu vou chutar uns 8. Legal. Como é feito, por mais que eu tenha arriscado um molde, mas como ele é feito na espuma e você faz torcendo, jamais um ficará igual ao outro. Sim. Não é molde que você joga o produto dentro e tira e sai igualzinho. Então, mas tá aí.
Muito bom. Fernando, obrigado por você ter vindo. Eu fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, muito honrado com a sua presença. Muito legal, cara. Muito obrigado legal. mesmo. Muito feliz também. Espero que gostem. Pô, pra caramba. Agora vamos chamar o outro convidado? Vamos. Bom, agora chegou o convidado mais do que especial. Júlio, olha só. Eu sou um convidado especial. Você é muito especial, olha só. Ai, que legal. Quer dizer, ele tá falando assim, que chegou o convidado especial, porque ele quer ser gentil, porque ele não me convidou. Claro que eu convidei. Mas... O tio Fê Vítolo convidou o tio Fê, aquele que anda muito comigo, sabe? Mas o Júlio não. Foi o tio Fê que contou pra mim que vinha aqui. Aí eu falei, eu quero ir lá também conhecer o Fê Vítolo. Ô, Júlio, demorou um pouquinho, mas é que o outro tio Fê fala muito. Mas isso, pra ele falar, ele tem que estar aqui. Eu tô falando que o tio Fê foi convidado, ele veio e me trouxe. Mas o Júlio, ele nunca me convidou. Ô, Júlio, vamos fazer uma coisa? Fala. Sabe uma coisa que eu queria saber? Qual que é seu sobrenome? Tem sobrenome? Silva. Silva? Júlio Silva? Ah, então tá bom. Então, gente, eu estou com o Júlio Silva e agora eu vou fazer várias perguntas muito bacanas aqui pra ele. Eita. E, ô Júlio, é o seguinte, eu sei que você trabalha muito. Eu não trabalho, eu sou criança, cara. Como é que eu trabalho? Eu tenho 8 anos, criança não trabalha, criança dá trabalho. Ô, cara. Ô, Júlio, tem alguma fofoca da Fazenda que você nunca contou pra ninguém? Fofoca? Eu não sou fofoqueiro. É verdade. Eu fico pensando, eu não sei, porque a gente conta todas as nossas histórias lá, a gente conta tudo. Pra você pensar assim, a gente já falou até com cocô, você acha que a gente não conta tudo? A gente conta. Ô, Júlio, vocês têm um grupo do WhatsApp do pessoal da Fazenda? Eu não tenho, né? Criança não tem, né? Criança não... É legal que não tenha, né? Eu demorei muito para conhecer essas modernidades tecnológicas. Eu só conheci quando o João foi lá na Fazenda, né? Uhum. Aí o João levou o computador, tudo, celular, eu achei mó legal. Mas assim, não, eu não tenho WhatsApp, não. Na Fazenda, a gente vai um falar com o outro, não precisa mandar recado. Ô, Júlio, agora, quando você crescer, você vai querer ser o quê? Eu não sei. Eu acho que eu vou ser veterinário, assim, para cuidar dos meus amigos, né? Mas eu não tenho... Às vezes eu acho que eu vou ser bailarino, mas eu sou meio cintura dura, assim. Eu não sei ainda, eu sou muito novo para pensar nisso. Ô, Júlio, já pensou o que você faria lá na Fazenda se você fosse prefeito? Qual que é a primeira coisa que você faria, hein? Prefeito? Eu acho que eu não quero ser prefeito, não. Dá muito trabalho? Não, dá muito trabalho. E, quem quis ser prefeito lá? Você sabe quem quis ser prefeito lá em Cocoricolândia? O Pato Torquato e o Feito, tá? Eu olho pro Pato Torquato, eu olho pro Feito, eu falo, se eles querem ser prefeito, eu não quero, não. Ô, Júlio, já pensou fazer um reality show lá na Fazenda? Essa ideia é boa. É boa, não é? Isso é legal. Você podia ser o apresentador e aí todo o resto da Fazenda ia participar do reality show. Se fosse fazer um programa assim, quem que você acha que ia causar mais lá? O Alípio, a Lilica? Quem que você acha que ia causar? Causar é o Feito. Ah, entendi. Com certeza. E talvez, assim, um pouco o Astolfo. Porque os dois são incontroláveis. Ô, Júlio, agora sim, o que é mais difícil? Entender os adultos ou ensinar videogame pro Alípio? Eu acho que é de verdade entender os adultos. É sim. Porque o Alípio, cara, todo mundo acha que não, mas o Alípio é esperto. O Alípio aprende as coisas rápido. O problema, sabe por que ele nunca jogou videogame? É porque não é que ele não entende o jogo, é que o casco não é legal pra pegar no joystick. É difícil com os botões, né? O problema dele é esse. Mas ele, quando eu tô jogando, ele fica do meu lado, assim, faz isso, Júlio, faz aquilo. Ele sempre manda bem. Ô, Júlio, agora sabe uma coisa interessante? Que a gente tá falando dessa coisa dos adultos, né? E uma coisa chata pra gente quando vira adulto é que a gente para de brincar. Eita. Por que você acha que os adultos param de brincar quando crescem? Quer dizer, eu conheço uns adultos que brincam assim até hoje, né? Eu acho até que eles são mais felizes por causa disso. Mas eu acho que para de brincar porque tem que começar a pagar a conta, né? A gente, criança, não paga a conta.
Então tem que correr atrás de trabalho, geralmente tem família para ajudar a cuidar, então é difícil, eu acho que é por causa disso que brinca menos. Muito bom, Júlio. Agora você sabe que tem várias crianças adultas que estão assistindo aqui essa entrevista que eu tô fazendo com você. Eita. Que são muitas, assim, que estão vendo você e falando, nossa, olha só o Júlio, que legal e tal, né? Que conselho que você daria para essas crianças adultas que estão assistindo a gente agora? Ai, que responsabilidade grande pra uma criança falar. Eu vou falar o que eu acho assim que é legal, tá? O conselho que eu tenho pra vocês se vocês têm crianças perto de vocês, assim, filhos, netos, parentes, sobrinhos, qualquer coisa, estimule essa criança a ler. Em vez de dar um videogame, alguma coisa, dá um livro e tenta explicar pra ela que é legal. É só ela começar a ler que ela vai descobrir que é legal. Faz toda a diferença. Gostei dessa orientação. Boa. Orientação, não é nem dica, orientação. Até porque eu sou escritor. Então que comecem a ler os meus livros. Não era jabá não, viu? Não foi combinado, né? Não foi combinado não, é porque ler é realmente muito importante e muito legal. Muito bom. E pra gente fechar, o Alípio e a Lilica tiveram aqui. E eles cantaram a música da chuva. Você lembra? Chuva, chuvisco, chuvarada. Por que chove tanto assim? Você conhece essa música, né? Claro. Conheço um pouquinho. Qual que é a tua música preferida que vocês já cantaram lá? Ih, caramba. Tem tanta coisa legal. Essa é uma das mais mesmo, sabe? Deixa eu pensar. A do Cocô, mas é difícil a beça pra cantar. A do Astolfo também amo. Mas é difícil a beça pra cantar. Não, mas não é pra você cantar. Só quero saber qual que é a sua favorita. Talvez assim, uma que me marcou a vida. O tio Fê falou dela. É a música da Yara. A música da Yara. Que legal, que legal. Muito bom, Júlio. Eu fiquei muito feliz que você veio aqui conversar comigo. Sim. Agora você vai conhecer todo o espaço aqui, que tem um monte de brinquedo, um monte de coisa legal. Porque eu tento não parar de brincar. Faz muito bem. Porque eu acho que a gente tem que continuar sendo criança, pelo menos em algum ponto ali, né? Olha, independente de ser criança ou não, viu? Mesmo você adulto, é muito legal brincar. A vida fica mais leve. Mas é legal também, assim, brincar sem ofender ninguém. Tá, falei, pronto. Muito bom. Júlio, agora é o seguinte, faz um convite pro pessoal vir aqui assistir a essa entrevista que a gente fez, a entrevista que eu fiz com o tio Fê também. Como é que você convida o pessoal para vir assistir a entrevista aqui? Puxa! Oi, pessoal, eu não sei assim se vocês sabem quem sou eu, né? Eu sou o Júlio, aquele da Fazenda Cocoricó, amigo da Lola, Lilica. Sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui, gente, pra conversar com o tio Fê. Não é o tio Fê que anda comigo, não. Olha só, eu tio Fê Vitor. Ai, que legal. O tio Fê também vai conversar. Muito bom. Júlio, obrigado mais uma vez, viu? Fiquei muito feliz. Obrigado a você. A gente pode um dia trazer toda a turma aqui. Vamos combinar, vai fazer tipo um Roda Viva. Um Rodinha Viva, já teve, muito bom. Já teve, Pô, não tô muito criativo então. Não, nada. Ou então vamos fazer um reality show. O reality show é boa. Isso é uma boa ideia, então. Boa. Júlio, obrigado, viu? Valeu! E você que acompanhou até aqui, espero que você tenha gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você na próxima entrevista. Tchau!